Graça e paz, queridos irmãos que participam conosco da maior escola do mundo. Escola esta que sempre passamos de ano, mas nunca nos formamos. É com grande alegria que estamos de volta nesta manhã, para compartilharmos mais um pouco da palavra de Deus. Rogamos ao Senhor que ao final deste estudo possamos estar conscientes das escolhas que devemos fazer para termos um alicerce inabalável. O tema desta manhã é exatamente esta frase final que acabamos de falar. O alicerce inabalável. O texto básico está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versos 24 até o verso 29, que nos diz assim: Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra nesta manhã. Sem mais delongas, meus amados, eu quero compartilhar com vocês hoje, nesta manhã, dois aspectos que nos levam a refletir sobre qual tem sido a nossa fonte de segurança. E o primeiro deles é a falsa segurança, é sinônimo de alicerce fraco. Observamos então que determinadas práticas demonstram que a segurança do ser humano está firmada em conceitos e procedimentos falsos. Parece que faz parte da natureza do homem se firmar naquilo que não é verdadeiro muitas vezes. Dentro desses aspectos veremos alguns conceitos esclarecedores desta falsa segurança. E o primeiro conceito está exatamente em conceitos deturpados do que é ser bem-sucedido. Estes conceitos existem e podemos vê-los na prática do mundo, o que é ser bem-sucedido. E o mundo vai mostrar para nós que ser bem-sucedido é aquela pessoa que possui muitos bens, aquela pessoa que sabe contornar seus problemas, aquela pessoa que detém o controle da sua vida, enfim, aquela pessoa que luta por seus direitos acima de qualquer situação. Este é o conceito do mundo. Porém, buscar o alicerce no conceito do mundo sobre o que é ser bem-sucedido é falsa segurança. Jesus Cristo, no texto que lemos, nos apresenta um caminho mais excelente com relação à pessoa bem-sucedida. Entendo que na ótica de Jesus, a pessoa bem-sucedida é aquela que ouve as suas palavras e as pratica. Esta prática nos arremete
a Epístola dos Gálatas, quando o apóstolo Paulo ensina sobre os frutos do Espírito. Quando ele mostra para nós que vivenciarmos os frutos do Espírito é que nos garante um alicerce inabalável. O segundo conceito é servir ao Senhor motivado por glória pessoal. Vejo que é motivo de louvor buscarmos segurança no serviço do Mestre. Porém, a nossa motivação deverá ser sempre a glória do Pai. Mas, muitas vezes essa glória passa a ser a nossa própria glória, numa busca de receber o reconhecimento por parte daqueles que vivem ao nosso redor. Isso é construir a casa sobre a areia. Construir com insegurança. Nossa motivação deve ser a glória do Senhor. Devemos sempre ter como alvo brilhar como luz do mundo, ou como luzeiros neste mundo, para que a glória de Deus Pai possa ser vista por todos que convivem conosco, e não para reconhecimento por parte daqueles que estão ao nosso redor, que faz inflar o nosso ego fraco, o nosso ego inseguro. A nossa segurança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro conceito: não demonstramos amor com aqueles ou para com aqueles que nos feriram. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia manda que nós amemos os nossos próprios inimigos. Não é fácil demonstrar amor àquelas pessoas que nos feriram ou que nos ferem, mas precisamos e temos que amar estas pessoas. É fácil? Não, mas precisamos exercitar o amor neste momento. O nosso projeto radical, o qual nós participamos, diz que nós devemos amar com o amor de Jesus. É a nossa missão. E a palavra de Deus, meus amados, nos exorta a amar os nossos inimigos. Ele diz, antes de entregarmos a nossa oferta no altar, devemos nos reconciliar com aqueles que nos feriram. Se alguém nos convidar a caminhar uma milha, devemos caminhar duas, mais uma milha. A palavra nos exorta também a oferecermos a outra face se alguém bater em uma das nossas faces. E a também entregar a nossa capa se alguém pedir a nossa túnica. Queridos, nutrir raiva, ser orgulhoso, ser vingativo e não desenvolver amor pelos nossos inimigos são frutos de uma atitude que busca estar seguro na própria justiça, no nosso tribunal, e não na justiça de Cristo. Devemos amar, procurar amar aqueles que não são tão agradáveis para conosco. Esta é a exortação da palavra de Deus. Quarto aspecto ou conceito é usar os relacionamentos afetivos de forma indevida. Todos nós precisamos de amigos, mas devemos sempre ter em mente que a amizade é uma via de mão dupla. Isto é, se queremos receber, precisamos também dar. Usar a amizade para alcançar benefícios próprios, manipular os sentimentos alheios para a satisfação pessoal,
podem até dar a sensação de poder, de segurança, mas não é comportamento cristão. Portanto, quando os nossos comportamentos e as nossas atitudes são anticristãs, caracteriza-se a falsa segurança. Quinto conceito, não honrar a palavra. Jesus nos ensina a falar a verdade. Em Mateus 5,37 ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Isto é, devemos usar sempre a verdade, falar sempre a verdade. A verdade, sim, nos dá segurança. Já a mentira pode até nos dar a sensação de segurança, mas é apenas sensação. Portanto, não falar a verdade caracteriza-se falsa segurança. Sexto conceito, dentro desse primeiro aspecto, fazer uso indevido da nossa espiritualidade. Fazer uso indevido da nossa espiritualidade, eu entendo que pode nos transformar em hipócritas. Seremos hipócritas quando usamos indevidamente a nossa espiritualidade. Hipócritas religiosos. E isso acontece quando trabalhamos no reino a fim de sermos vistos pelos outros ou pelos homens. Como aquele cidadão que subiu num lugar de destaque e começou a bater no peito dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo outro. Hipócrita religioso também é quando queremos provar para os outros que somos disciplinados espiritualmente. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 16 a 18. Quando nossas orações não são fruto de um relacionamento de amor com Deus, mas como caminho para alimentar nosso orgulho espiritual em relacionamento aos nossos irmãos. Isto caracteriza também falsa segurança. Sétimo conceito, então, querer dirigir nossa própria vida. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 25 ao 34, Jesus nos exorta a deixar ao seu cuidado o controle da nossa vida. Está implícito no ser humano o controle da sua própria vida. Preocupamos-nos com o nosso futuro, preocupamos-nos com o nosso sustento, preocupamos-nos com os nossos projetos, queremos dominar nossa vida e até mesmo a vida dos outros. Somos ansiosos. Isto é a ansiedade que toma conta de nós e nós queremos ter essa postura. Jesus nos exorta a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuidará de nós. 1 Pedro 5, verso 7. Muitas vezes até achamos que Deus não é bom o suficiente e que não se importa conosco. Por isso queremos resolver tudo à nossa própria sorte, à nossa própria maneira. A paixão pelo controle nos leva a construir a nossa casa sobre a areia. Isso também caracteriza falsa segurança. O Espírito Santo quer nos estimular a entregarmos a nossa confiança ao Senhor Jesus, mostrando o quanto Ele se importa conosco. Precisamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Precisamos ter uma vida de dependência do Senhor. Isso
vai fazer com que nós tenhamos um alicerce inabalável. Segundo aspecto, diz assim: as tempestades da vida revelam o nosso alicerce. É uma verdade. O que revela o nosso alicerce é a nossa vida. É a forma como nós vivemos. É o nosso testemunho. É o nosso proceder. É a nossa postura para com aqueles que vivem ao nosso redor. Quais são os fundamentos ou os alicerces sobre os quais você tem procurado construir sua vida ou a sua casa? Em Mateus 7, verso 25 a 27, Jesus nos conta uma parábola, a parábola dos dois alicerces, verso 25 ao 27. Diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquela que ouve as minhas palavras e não pratica, e as não cumpre, é comparado àquele homem que construiu ou edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, porque estava construída sobre a areia. O primeiro fundamento é a rocha, a qual o construtor usou como alicerce, como fundamento para construir a sua casa, e nada poderia derrubá-la. Este construtor foi reconhecido como prudente, como sensato. O segundo fundamento, a areia, a qual o construtor usou como alicerce, como fundamento para construir a sua casa. E veio a chuva, veio a tempestade, e derrubaram aquela casa, e grande foi a sua queda. Esse construtor foi reconhecido como imprudente e insensato. Ambos os construtores fez a sua escolha. E assim são os crentes. Ambos vão à igreja. Ambos assistem os cultos. Ambos recebem a palavra. Porém, só podemos diferenciá-los através dos frutos que cada um irá produzir ou que cada um produz. Queridos, o transbordar dos rios e o sopro dos ventos revelam a firmeza de cada um dos alicerces. Assim como o mundo que nos cerca, as pressões do mundo, os problemas do mundo que vêm sobre nós, vão revelar àqueles que estão à nossa volta em qual alicerce nós edificamos a nossa vida. Por vezes, o Senhor permitirá que grandes tempestades ocorram em nossas vidas, para revelar onde temos buscado segurança. A nossa segurança está fundamentada em Jesus, ou deve estar fundamentada em Jesus. E o desejo do Senhor é que nos arrependamos e, em lugar de nos conformarmos com este mundo, possamos nos render à sua vontade. Nos render aos seus pés, demonstrando toda a nossa dependência ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Como ele diz lá em Mateus 6,33, porém,
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós ouvimos estas palavras e as praticamos, buscando sempre em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus, a Jesus. Jesus é o reino de Deus. Lá em João, no capítulo 1, quando João estava pregando no deserto e avistou Jesus quando vinha chegando, ele disse à multidão que ali estava: eis que é chegado o reino de Deus. Então, quando nós buscamos Jesus, o reino de Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, é certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas. Esta é a promessa do Senhor para nós. E a promessa de Deus é que Ele jamais deixa de cumpri-la na nossa vida. Ele diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Portanto, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, para que tenhamos verdadeiramente um alicerce inabalável. Quero concluir com 2 aspectos que chamam a nossa atenção. Primeiro é: a insegurança nos corrói. E é uma verdade. Quando nós estamos inseguros daquilo que estamos buscando, mas continuamos buscando, aquilo vai causando um mal muito grande em nós. Porque nós, na verdade, não temos a certeza de onde vamos chegar. Isso nos leva a preocuparmos ansiosamente a procurarmos ansiosamente por muletas para aliviar a nossa dor momentânea. Muletas, bens materiais caracterizam falsa segurança. Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 24, vai nos dizer assim. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, verso 19 ao 24. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem ou corrói, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, muletas, bens materiais, caracterizam em falsa segurança. Tentar justificar nossa conduta mediante o julgamento dos outros caracteriza falsa segurança. Mateus 7, de 1 a 6, vai confirmar para nós isso aí. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães ou aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Falsa segurança. Construir a casa sobre a rocha é ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo e colocá-los em prática em nossas vidas. Apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:3 que tudo que fazemos baseado em esforços próprios é insensatez, é fruto da carne e não fruto do Espírito. O segundo aspecto dessa conclusão está exatamente na verdadeira segurança que está em ouvir e praticar as palavras do Senhor. Um alicerce inabalável não é formado por uma única ação, mas mediante as diversas escolhas que fazemos no dia a dia. Se observarmos os versos 28 e 29, veremos que aqueles que deram ouvidos às palavras de Jesus Cristo se sentiram maravilhados com o seu ensino, pois Jesus os falava com autoridade. Isto é, a decisão de Jesus, ou as decisões de Jesus, a postura ou as posturas de Jesus. Enfim, Jesus demonstrava segurança em suas decisões. Jesus demonstrava segurança em suas posturas. Jesus demonstrava segurança em seus testemunhos e ensinamentos. Concluo com a seguinte pergunta: qual fundamento ou alicerce você quer construir? Sobre as palavras do Mestre Jesus Cristo ou sobre os padrões deste mundo? A escolha é de cada um de nós. A escolha é sua. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você até confessou a sua vida a Jesus, mas ainda não está certo de como deve servir ao Senhor. O texto vai dizer: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é considerado a um homem prudente, a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, que construiu a sua vida sobre a rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. Portanto, escolha Jesus na sua vida. Confesse a Jesus as suas fraquezas. Confesse a Jesus as suas necessidades. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus conduzir a sua vida. Com certeza, o alicerce que você está construindo dia após dia, vai ser com certeza, ou será com certeza, um alicerce inabalável. Portanto, que o Senhor te ilumine e te abençoe, dando-lhe sabedoria na escolha do fundamento ou do alicerce que você quer construir a sua casa.
te ilumine para que você escolha o fundamento e o alicerce certo para construir a sua vida. Escolha Jesus, pois ele é a rocha para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você todos os dias da sua vida. Amém e amém.